Então, só para começar, para dar uma situada, quem escreveu, né, essa carta de Efésios foi Paulo, provavelmente a igreja de Éfeso, porém, essa carta de Efésios era uma carta circular. O que é uma carta circular? Era uma carta que passava de igreja em igreja. E por que a gente fala, ou por que eu estou falando, né, que era uma carta circular? Existem umas diferenças dessa carta de Efésios e outras cartas que Paulo escreveu, se a gente começar a ler essas cartas. Se a gente lê livros como 1ª e 2ª Coríntios, Filipenses, a gente vai ver Paulo lidando com problemas específicos daquela igreja, daquela região. Então, por exemplo, lá em 1 Coríntios, ou melhor, não lembro se é 1º ou 2º Coríntios, mas em Coríntios, você vê, por exemplo, Paulo falando da questão do véu, que era uma questão específica da igreja de Corinto. Em Filipenses, a gente vê Paulo falando sobre judaizantes que tinham na igreja e sobre pessoas como Sintique e Evódia, que estavam brigando entre si, estavam trazendo algumas discórdias para a igreja. Então, a gente vê situações específicas para aquela igreja. Na carta de Efésios, a gente não vê nada disso. O que a gente vê é basicamente uma base das nossas doutrinas cristãs. Então, é algo que abrange a todos os cristãos. E, além disso, na carta de Efésios, a gente não tem, basicamente, nenhuma citação a pessoas, que era muito comum nas cartas de Paulo. Você sempre vê Paulo mandando saudações a Priscila, a Áquila, você vê Paulo mandando saudações a Timóteo, ele sempre fala de alguém que estava nessa cidade. E, para aqueles que estavam aqui quando Tom ensinou Atos, a gente viu que Paulo, na Bíblia, pelo menos, fala de 2 estadias de Paulo na cidade de Éfeso. A primeira foi curta, durante a segunda viagem missionária dele, foi apenas alguns dias, e a segunda que ele fez, ele levou mais de 3 anos na cidade de Éfeso. Então, 3 anos é tempo para você conhecer muita gente. E aí é estranho você pensar que, quando ele escreveu essa carta, ele não cita ninguém que morava nessa cidade. E para completar isso, que leva muitos a crerem mesmo que é uma carta circular, muitos manuscritos que foram encontrados da carta de Efésios, né, não foi apenas um encontrado, quando a gente lê Efésios 1:1, não está escrito aqueles que estão na igreja de Éfeso. Então está omitido essa citação à igreja de Éfeso. Então, simplesmente é uma saudação geral, o que leva a crer que é para todo mundo. E por que isso é importante? Porque a gente vê que tudo que está escrito na carta de Efésios se aplica a nós. Então, se a gente vê algumas situações em algumas cartas específicas de Paulo, para algumas pessoas ou para alguma igreja, como eu disse, a questão do véu, que a gente vê, não, essa é uma situação específica do véu para aquela igreja na cidade de Corinto. Mas aqui, o que está escrito na carta de Efésios, ou que está nesse texto que a gente vai ler hoje, não tem como falar que não se aplica a nós. E aí, eu vou estar lendo de novo o primeiro versículo, mas eu não vou estar lendo na versão da NVI, eu vou estar lendo na Almeida Corrigida e Fiel, porque particularmente eu prefiro essa tradução. Eu vou explicar o porquê dela, né? Eu estou com uma Bíblia NVI aqui, então eu vou ler ali, o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, a gente começa aqui com Paulo falando, é uma oração de Paulo, e falando, aquele que é poderoso, né, o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais abundantemente além do que aquilo que a gente pede ou pensa. Mas a gente precisa entender o contexto do que Paulo está falando. Quando a gente lê esse versículo por si só, na verdade, qualquer versículo que a gente leia por si só, muitas vezes podem nos levar a algumas conclusões, como eu posso dizer, um pouco... Ela pode levar a gente a concluir algumas coisas que não é exatamente aquilo que se fala. Nesse caso, a gente tem ele tem 2 aplicações, esse versículo. A primeira, ele está baseado com o contexto do que Paulo fala em próprio Efésios 3. Aqui em Efésios 3, a gente vê uma oração a partir do versículo 14, de Paulo, orando pelos cristãos. E esse versículo complementa essa oração. Mas, ao mesmo tempo, se a gente lê o versículo, ali diz que Deus ele é poderoso para fazer tudo. Ou seja, tudo engloba muito mais coisas do que apenas essa oração. Então, eu quero falar sobre essas 2 coisas. Eu quero começar primeiro pelo contexto da própria oração de Paulo, e depois eu quero seguir nessa linha do tudo. Então, eu vou tentar ser sucinto nessa primeira parte, que é o contexto
da própria oração de Paulo, porque foi um pouco sobre isso que eu ensinei, como eu disse a minha primeira vez, há uns 5, 6 anos atrás. E eu não quero que esse seja o foco, mas é interessante para a gente entender o versículo 20. Então, se a gente lê os versículos 16 a 19, que estão logo antes, como eu disse, a oração começa no versículo 14, né? Mas esse contexto está mais explicado entre os versículos 16 a 19. Paulo diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, o contexto, a gente vê essa oração de Paulo. Paulo ele começa essa oração basicamente dizendo para que a gente seja fortalecido com poder por meio do Espírito Santo. O que isso significa? Paulo está orando para que o povo seja cheio do Espírito Santo. Quando a gente fala do Espírito Santo, eu já falei isso algumas vezes, o Tom já falou várias vezes, né? A gente vê diferentes relacionamentos nossos com o Espírito Santo. A gente vê em Efésios aqui mesmo, no capítulo 1, no começo de Efésios, a gente vê Paulo falando que quando a gente se torna cristão, o Espírito Santo passa a viver dentro de nós, ele nos cela, ele nos guarda, ele nos protege. Então a gente passa a ter o Espírito Santo vivendo dentro de nós. Mas isso não é ser cheio do Espírito Santo. Isso é você ser cristão e ter o Espírito Santo dentro de você. Mas a gente vê também que o Espírito Santo ele pode vir sobre nós, nos dando poder, que é o que a gente vê lá em Atos 1:8. Em Atos 1:8, a gente lê que vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia e Samaria e até os confins da terra. E é interessante que essa palavra poder que a gente vê em Atos 1:8 é exatamente a mesma palavra poder que a gente vê aqui em Efésios 3:16 e no 3:20. Quando ele diz ali, fortaleça no íntimo do seu ser com o poder, ele está usando a mesma palavra de Atos 1:8, ou seja, o poder do Espírito Santo. Então, Paulo ele está fazendo essa oração para que a gente seja cheio do Espírito Santo, e aí ele complementa, além disso, que ele nos fortaleça com seu poder, ele fala para que a gente, que através das gloriosas riquezas. E o que são essas gloriosas riquezas? A gente não vai ler aqui agora, mas Efésios e Colossenses são como se fossem cartas irmãs. Então, muitos termos que a gente encontra em Efésios são explicados na carta de Colossenses e vice-versa. Esse é um deles. Se a gente lê Colossenses, se eu não me engano, 1, 26 e 27, lá em Colossenses 1, 26 e 27, diz que as gloriosas riquezas, Cristo em nós, a esperança da glória. Então, as gloriosas riquezas é Cristo em nós, é Cristo vivendo em nós. E é exatamente assim que ele continua nesse versículo. Ele diz que, depois dele dizer que orar para que a gente seja fortalecido com poder, ele diz no versículo 17, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Então, quando a gente se torna, ele fala, eu oro para que vocês sejam cheios do Espírito Santo, e a partir disso, Cristo habite no seu coração. E quando eu ensinei isso há um tempo atrás, na verdade, quando eu estudei isso pela primeira vez, essa palavra habitar, ela mudou muito a minha concepção de todo esse texto, porque ela é uma palavra muito profunda no grego. O grego é uma língua bem mais profunda que o português. As palavras, elas têm significados muito mais amplos. Só que quando a gente traduz, muitas vezes a gente perde a essência disso. Essa palavra habitar que está aqui, ela significa fazer uma morada permanente ou sentir-se como em casa, se sentir confortável. Em outras palavras, Paulo não está falando simplesmente que Cristo esteja no coração de vocês. Ele fala que Cristo se sinta confortável no coração de vocês. E ele diz, né, como que Cristo se sente confortável? Através do andar no Espírito, de ser cheio do Espírito Santo. Então, ele faz essa linha e dizendo mais diretamente sobre essa questão de Cristo se sentir confortável,
é mais ou menos quando a gente pensa na nossa própria casa, né? Na nossa casa, a gente não tem necessidade de pedir para fazer as coisas. Você não precisa pedir permissão para pegar um copo d'água, você não precisa pedir permissão para ligar a TV, para usar o seu videogame. Ali é a tua casa, você se sente confortável. Mesmo que você seja bagunceiro, geralmente as pessoas bagunceiras, elas conseguem se organizar na sua própria bagunça. Então ninguém gosta de viver num lugar extremamente sujo, mal cuidado, um lugar insalubre. Ninguém se sente confortável nisso. E é mais ou menos isso que Paulo está orando. Cristo se sentir confortável no nosso coração, que ele se sinta em casa, que ele tenha essa liberdade de agir nas nossas vidas. E isso me lembra muito da oração que Davi faz no Salmo 51. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. A gente vê essa oração de quebrantamento de Davi, essa importância que ele dá a ter esse coração puro, porque ele sabe, né, que esse é o lugar da habitação de Deus e tem que ser um lugar confortável para que Cristo possa habitar nele. E aí, Paulo segue essa linha, depois dizendo que Cristo habite no nosso coração, dizendo, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam compreender com os santos a largura, comprimento, altura, profundidade do amor profundidade do amor de Cristo, que excede o entendimento. Então, com Cristo dentro de nós, a gente vai estar alicerçados em amor, a gente vai estar arraigado em amor. Por que a gente está arraigado em amor, alicerçado em amor? Porque Cristo é amor, Deus é amor, Cristo é Deus. Então, com Cristo dentro de nós, é interessante, na verdade, porque se a gente parar, a gente vê na Bíblia referências a toda a Trindade como sendo amor, né? O fruto do Espírito Santo é amor, é aquilo que ele produz em nós. Então, Cristo, ele é amor. Então, com Cristo em nosso coração, a gente vai estar arraigado nele. E aí ele leva essa passagem ao versículo 18 e 19, que ele diz da gente poder compreender o amor de Cristo que excede o entendimento. Nesses últimos versículos, ele acaba primeiro trazendo esse paradoxo. Ele diz, com isso vocês vão poder compreender algo que excede o entendimento. Se você parar para pensar, algo que excede o entendimento não pode ser compreendido. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso na frente. Além disso, ele não diz simplesmente conhecer superficialmente. Ele diz conhecer a altura, largura, profundidade, o comprimento desse amor. É interessante que essa palavra que ele usa aqui para conhecer, o Tom sempre fala dessa palavra, é a palavra gnosco, ela significa conhecer por experiência. E se você parar para pensar, faz sentido. Como você pode conhecer algo que excede o entendimento, se não experimentando essa coisa? Eu vou tentar explicar isso de uma melhor maneira. Provavelmente alguém já chegou para você para falar de uma comida, ou tentar explicar para você o quão gostosa é uma comida. Aí ele pode falar, ou se você assiste esses programas Masterchef ou coisas do tipo, falar, a comida tem uma certa acidez, a comida é salgada, a comida é doce, e ela começa a explicar aquela coisa. Mas você não consegue entender o sabor da comida sem experimentar a comida. Pode ser a melhor comida do mundo, a pessoa pode te explicar, o garçom, a pessoa que fez, pode explicar tudo o que ela fez, você ainda não vai entender como que é essa comida. Agora, quando você experimentar essa melhor comida do mundo, é que você vai começar a compreender isso. E é mais ou menos isso que está aqui. A palavra gnosco significa conhecimento por uma experiência pessoal. Então, Paulo ora para que a gente possa ter essa experiência, experimentar Jesus, experimentar o amor de Jesus, para assim a gente compreender. E ele fala compreender em todas as esferas, em todos os aspectos. Compreender a altura, compreender comprimento, largura, profundidade. São todos os planos espaciais, né? Ou seja, tudo que nos cerca. E é interessante porque essas palavras, se a gente parar para pegar essas palavras no grego, a primeira palavra que ele utiliza ali, que é a palavra compreender a largura, essa palavra largura no grego, ela significa, normalmente, ela significa uma largura que estende de um ponto ao outro, né? E na Bíblia ela é utilizada tanto em Abacuque quanto em Apocalipse, obviamente Abacuque na versão grega da Bíblia, para dizer uma largura que vai de um lado da Terra até o outro. Se a gente parar para pensar, a Terra é uma esfera,
achatada, mas é uma esfera. Então, se você fala de um lado ao outro da Terra, é uma largura que envolve toda a Terra, que abraça toda a Terra. E Deus se refere ao amor dele como essa largura que abraça toda a Terra. Como essa largura, ou seja, o amor de Deus envolve toda a Terra. Logo na sequência, ele fala sobre o comprimento. A palavra comprimento, no grego, mekos, ela não somente significa um comprimento espacial, em metros, em milhas, no que seja, mas ela também é utilizada para medir tempo. No português, a gente fala... fugiu quando a gente fala tempo? Duração de tempo. Então, ela pode ser também traduzida por duração. E se você parar para lembrar dos livros de Salmos... eu acho que se a gente fizer uma pesquisa e verificar qual é o versículo mais repetido no livro de Salmos, a gente provavelmente vai ser o seu amor dura para sempre, ou a sua misericórdia dura para sempre, mas está falando que o amor de Deus dura para sempre. Então ele fala de uma largura que abraça toda a terra, ele fala de um comprimento ou de uma duração que não tem fim, né, que dura para sempre, e aí ele fala de altura e profundidade, que não tem como não ligar com Romanos 8, que diz que não há altura nem profundidade que possam nos separar do amor de Cristo. Ou seja, ele fala que o amor de Cristo ele nos envolve em todas as direções, espaciais e temporal, né? Espaço e tempo. Para quem é da área de exatas como eu, isso faz muito sentido mesmo. Então, o amor de Deus não tem fim, ele abraça toda a terra, e ele fala que a gente pode compreender esse amor, finalmente, que excede o entendimento. Então, esse paradoxo, lembrando que conhecer esse amor é por experiência. Mas aí tá, a gente chega nessa parte. Mesmo conhecendo por experiência, isso vai ser um paradoxo. Conhecer algo que vai além do conhecimento, conhecer algo que vai além do entendimento. E ele diz outra coisa no final desse versículo, que se a gente parar para pensar, é difícil a nossa mente humana entender também. Ele diz que a gente vai ser cheio de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus. Pense, como um ser finito que nós somos, vamos conseguir ser cheios de algo infinito. Isso não faz sentido. Como a gente pode, como seres humanos, ter toda a plenitude de Deus? E plenitude quer dizer realmente tudo. Toda essa completude, toda essa perfeição de Deus. Paulo está orando para que a gente possa compreender por completo o amor de Cristo em todas as esferas, experimentar esse amor de Cristo, e está orando para que a gente seja cheio de toda a plenitude de Deus. Não é simplesmente você ter uma experiência com Deus. Eu acho que todo mundo aqui, provavelmente, alguma vez já teve uma experiência com Deus que te marcou. E às vezes você fica se lembrando daquela experiência. Às vezes as pessoas ficam vivendo dessa experiência. Eu sempre me lembro daquele filme Os Incríveis, a velhinha do museu dizendo que quem vive de passado é museu, né? A velhinha dos super-heróis. E é mais ou menos isso. Às vezes as pessoas ficam vivendo de experiências passadas ou lembrando dessas experiências passadas. Mas essas experiências, às vezes, são algo tão pequeno, e Deus ele diz que ele pode fazer muito mais. Não somente uma experiência, mas que a gente seja cheio de toda a plenitude de Deus. E agora? Tá, aí a gente chegou, volta no versículo 20. Como eu disse, esse contexto é importante para a gente entender o versículo 20. Por quê? Porque ele começa dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que aquilo que a gente pede ou pensa. Então, se ele falou logo antes, no versículo anterior, sobre a gente ser cheio da plenitude de Deus, que é algo inconcebível, pensando que a gente é um ser infinito, e se ele falou de a gente conhecer o amor de Cristo, que excede o entendimento, isso não faz sentido. Mas o que ele diz na sequência? Ele diz que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que a gente pede ou pensa. Então, Deus ele é poderoso para fazer muito mais do que essa oração de Paulo. Paulo era o cara. Se a gente parar para pensar num exemplo de cristão, né, obviamente, quando a gente não coloca Jesus como esse exemplo, Paulo está lá no topo da lista. E aí Paulo ele fala, Deus ele é poderoso para fazer muito mais do que isso. E se a gente lembra, uma das passagens muito conhecidas da Bíblia, né, que está lá em Lucas, versículo 1:37, fala que Lucas fala
que para Deus nada é impossível, mas deixa eu ler aqui exatamente como está. Pois nada é impossível para Deus. Então, a gente sabe que para Deus nada é impossível. Então, por mais que para a gente pareça ser impossível a gente entender esse amor de Cristo por completo, ou por mais que para a gente possa parecer impossível a gente ter mais do que uma experiência de Deus, mas sim ser tomado por toda a plenitude de Deus, a gente sabe que para Deus nada é impossível. E você volta lá no versículo 20... E como eu disse, eu prefiro a versão da Almeida, eu ia explicar porque eu prefiro a versão da Almeida, em relação ao versículo 20, porque ela traz algumas coisas que, para mim, são muito mais parecidas com o original no grego. Para começar, ela começa dizendo que Deus ele é poderoso em vez de Deus ser capaz. As duas palavras, na verdade, são a mesma coisa, mas para a gente, hoje, capaz, ela perde um pouco do poder que ela tem em si. A palavra capaz ela é um pouco menor do que ser poderoso. E por que eu gosto mais dessa palavra? Porque a palavra poderoso ali é a palavra em grego dunamai, que é a mesma raiz da palavra poder que está ali, que é o dunamis, que é o poder do Espírito Santo. Então, Paulo faz muito jogo de palavras. Então, ele usa, dizendo que Deus ele é poderoso, a palavra com a mesma raiz, falando do poder dele que em nós opera. E aí ele segue na sequência, dizendo, para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pensamos ou pedimos. E é interessante, porque eu lembro que quando eu era criança, adolescente, eu ouvia esse versículo, eu pensava, e ainda mais depois que eu comecei a estudar português, quão redundante é esse versículo, né? Porque ele usa a primeira palavra, muito mais, que já é um advérbio, né, de intensidade ali. Ele usa abundantemente, que quer dizer também muito mais, e ele usa a palavra além, que, se eu não me engano, também é um advérbio, né, um outro advérbio que ele usa ali na palavra, de intensidade. E ele junta tudo isso. E por que ele faz isso? Por que a Almeida faz isso? Porque no grego, Paulo ele faz mais ou menos como criar uma expressão que não era utilizada no grego. Então, Paulo ele conhecia a fundo o grego, né? Não era a língua materna dele, mas Paulo conhecia, na verdade, várias línguas. E ele, como sendo profundo conhecedor do grego, ele não encontrou nenhuma palavra no grego para expressar o quão maior é o poder de Deus. Então ele cria uma expressão. Inclusive, o Spurgeon, ele cita isso. Ele fala que Paulo ele gostava muito de criar algumas expressões, já que ele não conseguia descrever Deus com palavras, ou descrever o poder de Deus, ou alguma característica de Deus com palavras nossas, em nenhum idioma, então ele criava essas expressões. E no grego, aquilo que está, ele faz algo muito interessante. Ele usa duas vezes a palavra huper, que é a palavra que se tornou a nossa palavra hiper em português, e ele usa a palavra perissou. Então, num curto trecho para dizer esse texto, ele fala huper, perissou. O que huper é? O que hiper é? Hiper, apesar de para nós ser um prefixo, no grego vai ser um advérbio. E para a gente é um prefixo, mas também tem essa cara de advérbio. E é algo que dá essa intensidade, né? Quando a gente coloca hiper antes de algo, quer dizer que é algo superior, ou como está ali, é muito mais, é algo que vai além daquilo. Hipermercado, é muito maior do que um supermercado. Quando a gente bota o hiper, realmente tem essa intensidade maior. Então, Paulo usa duas vezes a palavra hiper, huper. E logo depois ele usa a palavra perissou, que significa superabundante, que significa aquilo que é além do necessário. Ou seja, ele fala basicamente que o poder de Deus, né, Deus é poderoso para fazer tudo muito mais super abundantemente além mesmo, porque huper é muito mais, huper é além, perissou quer dizer superabundante, quer dizer muito mais do que o necessário, e é isso que ele usa para descrever o poder de Deus. Não é uma palavra não é uma expressão que exista, que era comum no grego, mas ele usa isso para fazer essa expressão. Então a gente tem Paulo falando isso. Como eu disse, eu prefiro então a versão da Almeida, que usa muito mais abundantemente além. Apesar de parecer repetitivo ou redundante para nós, tem muito mais essa ideia do que dizer Deus é infinitamente mais ou Deus é muito mais. Então Paulo não diz que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que a gente pede ou pensa. Paulo não diz que Deus é poderoso para fazer além do que aquilo que a gente pede ou pensa, mas Paulo diz que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além. Ou seja, por mais que a gente pense, Deus ele vai superar essas nossas expectativas.
E às vezes a gente pode parar para pensar, peraí, tá, se Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que aquilo que a gente pede ou pensa, por que quando a gente pede ou pensa, muitas coisas não acontecem? E isso é uma questão levantada principalmente por ateus e pessoas desviadas do meio cristão, que é o caso comum, né? Eu fiz uma oração, Deus não ouviu minha oração, então o que eu faço? Eu paro de crer em Deus, é mentira o que está escrito na Bíblia, porque Deus não respondeu a minha oração. Mas a gente precisa lembrar que, apesar de a gente ter 66 livros aqui na Bíblia, a Bíblia é uma só, é um livro só, com 66 livros dentro. E tudo que está falando aqui é uma história só. Então, quando você está lendo um livro, se você realmente quer entender tudo o que ele fala, você só vai entender isso depois de você ler ele por completo. Você precisa deixar, como a gente diz no estudo bíblico indutivo, você precisa deixar que a Bíblia interprete ela mesma. E se a gente parar para pensar, sim, existem versículos que dizem que tudo aquilo que a gente pedir em oração, crendo, a gente vai receber. Mas tem versículos que complementam isso também, como é o caso de 1 João 5, versículos 14 e 15, que também é uma passagem bem conhecida. Paulo diz assim, João diz assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que dele pedimos. Então, João fala aqui que se a gente pede algo de acordo com a vontade de Deus, então está claro o porquê muitas vezes a gente não recebe algo, né? E isso é algo muito perigoso quando a gente para pensar em algumas linhas cristãs que existem hoje, principalmente, mais uma vez falando, infelizmente, vindo de algumas linhas de cura e libertação, que espalham algumas ideias, como o que eu chamo de determinismo, que é você determinar para Deus fazer uma coisa. Então, é muito comum você ver pessoas orando, eu determino a cura, eu determino a prosperidade, eu determino isso. Nunca ninguém determina arrependimento, nunca ninguém determina outras coisas que a Bíblia fala para nós, né? Mas eles determinam. E o que nada mais é que determinar? É você falando para Deus o que Ele tem que fazer. Só que a gente esquece que Deus, Ele é nosso Senhor. Ele não é o nosso servo. Ele não é o nosso gênio da lâmpada, Ele não é a nossa fada madrinha. Às vezes o que as pessoas querem é uma fada madrinha, esse gênio da lâmpada, para fazer tudo que for a sua vontade, para realizar todos os seus pedidos. É para ser mais ou menos como o gênio do Aladim na animação. Aqueles que assistiram a animação, não o filme em si, depois que ele é liberto, ele continua realizando desejos e servindo, apesar de dizer livre, ele está servindo ali Aladim para a vida inteira. E às vezes a gente quer isso, a gente quer um ser mágico que resolva os nossos problemas. Mas Deus, Ele é o nosso Senhor. E aí as pessoas falam, tá, mas na Bíblia diz que Jesus Cristo disse em João 15 que eu já não chamo vocês de servo, agora eu chamo vocês de amigo. Sim, Jesus disse isso em João 15, mas leia um versículo antes do que ele diz. Ele diz, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando para vocês. Ou seja, se vocês me obedecerem, vocês serão meus amigos. A gente precisa ainda obedecer a Jesus Cristo. Ele sim nos chama de amigos, ele é o nosso amigo, mas ele continua sendo o nosso Senhor. E o maior exemplo disso leia as cartas de Pedro, leia as cartas de Paulo, leia a carta de Judas, leia a carta de Tiago também. Eles começam como Tiago, Pedro, Judas, servo de Jesus Cristo. Então, eles sabiam, eles estavam ali com Jesus, tirando Paulo, né? Mas Tiago, Pedro, Judas, eles estavam ali com Jesus, eles ouviram de Jesus dizendo, vocês são meus amigos, mas eles ainda se apresentam como servos. Então, Jesus Cristo é nosso amigo, mas ele ainda é nosso Senhor, e a gente tem que tomar cuidado com isso de tentar ordenar a ele. Mas, às vezes, você pode falar, eu não faço isso, eu não oro determinando, eu não oro mandando Deus fazer algo. Mas, inconscientemente, às vezes, a gente faz isso ainda assim. Um exemplo disso é mais ou menos pensando na situação que o Tom passou agora. Muitas vezes a gente vai orar pela cura dele
e a gente ora e começa a explicar para Deus a maneira que ele deve fazer as coisas. Então você ora, Deus, eu quero que você restaure os ossos da face dele, assim ele não vai precisar de cirurgia, os médicos vão ver ali no raio-x que foi curado, eles vão ver que foi um milagre, e aí eles vão ficar maravilhados, e aí eles vão crer em Deus, e assim eles vão crer no Senhor. E aí eu fico pensando, peraí, você está contando toda a história para Deus de como ele deve fazer as coisas. Não é errado a gente pedir por oração, não é errado a gente pedir para Deus fazer essa cura miraculosa e para que isso seja até mesmo um milagre, que as pessoas vejam isso. Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente começa a orar e explicar para Deus como é as coisas. É mais ou menos quando a gente ora, Deus me ajuda a ganhar esse prêmio, porque esse prêmio vai melhorar a minha vida, eu não vou precisar trabalhar tanto e aí eu vou poder servir ao Senhor na sua casa. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia não fala de Deus sendo aquela pessoa que vai trazer uma solução mágica para as nossas vidas, a nossa vida vai ser tranquila, e aí a gente não vai ter problema nenhum. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que lembrar que Deus, que Jesus Cristo, ele é nosso Senhor, ele não é nosso servo. Então, sim, ore por curas, ore para que Deus faça essas coisas miraculosas, mas lembre da oração de Jesus no Getsemane, lembre da oração de Jesus antes de ser crucificado. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Porque se você está ali orando, determinando, se você está mandando ou falando para Deus fazer as coisas como ele deve fazer, e as coisas não acontecem desse jeito, você vai ficar decepcionado. Porque você quer que seja feita a tua vontade, não a de Deus. E como a gente vê aqui em Efésios 3, Deus ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que aquilo que a gente pede. E mesmo com o Tom, a gente pode ver isso acontecendo nessa situação. Eu creio que todo mundo aqui orou pela cura dele miraculosa, e todo mundo orou também em relação aos médicos, para que a cirurgia dele desse tudo bem. Mas Deus não quis que a cura acontecesse. Mas a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além. E como que a gente pode ver isso nessa situação? Provavelmente a maioria de vocês não sabe, mas uma coisa que eu e o Tom temos orado nas nossas reuniões por muito tempo é para que a igreja se levantasse em oração. E isso é uma coisa que a gente teve um grande problema aqui na igreja, porque aqueles que são mais antigos aqui da igreja lembram que lá por 2011 a gente teve um grande avivamento relacionado à oração, mas depois isso se esfriou. E tempos após tempos a gente pedia estratégias para Deus, ou maneiras para Deus, ou para Deus tocar no coração dessas pessoas e colocar um amor por oração no coração das pessoas. Mas a gente não viu isso acontecendo. Porém, nas últimas semanas que aconteceu o acidente, a gente viu pessoas se levantando para orar, a gente viu as mulheres organizando um relógio de oração, os homens participando disso também, a gente viu alguns grupos de pessoas se reunindo e chamando as pessoas para jejuarem, e a gente viu isso se levantando aqui no meio da igreja. E isso surgiu do nada. Não surgiu por causa de algo que, eu vou começar isso, o Tom começou algo, ou alguém resolveu começar. Surgiu, Deus fez brotar tudo isso através dessa situação do Tom. Então Deus, ele foi poderoso para fazer muito mais do que aquilo que o Tom ou eu pedimos para a igreja crescer em oração. Ele nos surpreendeu e é isso que ele faz. Deus, ele é mestre em surpreender, superar as nossas expectativas. Então, além disso, eu lembro que eu estava conversando essa semana com a Deia, e a gente estava falando sobre questões de saúde. E ela estava compartilhando algumas coisas, né? E, obviamente todo mundo sabe o quanto o SUS é um sistema precário aqui no Brasil, e às vezes você passa dor de cabeça com isso, né? E eu estava falando em relação ao meu problema, que em 2011 eu tive uma grave crise de pedra no rim. Eu tinha várias pedras no rim, né, mas uma pedra ficou presa quando ela estava saindo. E aí eu não tinha plano de saúde, na verdade não tenho ainda plano de saúde. E aí surgiu isso e eu passei no médico que precisava ser feito uma litotripsia, né, que é uma cirurgia sem corte, não invasiva, e eu precisava fazer isso. Tá, mas aí me joga no SUS, eu não tenho plano de saúde, então vou precisar depender disso. Eu conversei com algumas pessoas que estavam lá, e tinham pessoas que estavam na mesma situação há anos, há mais de um ano na fila ali esperando por isso. E não sei quem aqui já teve, mas a dor de uma pedra no rim ela é bem forte mesmo. Tipo, não é uma enxaqueca, não é
Não é uma topada que você dá, é uma dor que te paralisa por inteiro mesmo. É uma dor bem forte. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas daqui mesmo da igreja se levantaram em oração. E em 2 semanas eu fui atendido, fui encaminhado para uma clínica de urologia pelo SUS mesmo. Aí na semana seguinte eles me pediram raio-x, na próxima semana eu já estava fazendo a litotripsia. Após isso foram 3 anos de acompanhamento, e eu fiz 4 litotripsias nesse tempo. Hoje já não tenho mais nada. Mas a minha oração naquele momento era: Deus, faz eu eliminar essa pedra, para que a dor passe e tudo não tenha problema, não tenha que ter lidar com cirurgia. As cirurgias são caras, então se eu fizesse particular ia gastar muito. Eu era bolsista de mestrado e as pessoas acham que bolsista de mestrado ganha uma fortuna, mas você mal consegue viver com o que você ganha, ainda mais comparado com trabalhando como engenheiro, né? Então, era uma situação bem precária. E eu queria simplesmente que aquela dor passasse e a pedra saísse. Não, mas Deus fez o quê? Que eu fizesse esse acompanhamento e hoje eu estou sem pedra nenhuma. Eu nem sabia que eu tinha várias outras pedras e que eu sou uma pessoa que tem uma tendência forte à formação de pedra. Então, hoje eu acompanho, eu cuido da alimentação, eu tiro as coisas que formam pedra, tenho cuidado e não tenho problema. Mas Deus, ele supera as nossas expectativas. Deus, ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que aquilo que a gente pede ou pensa. E a grande vantagem disso é que a nossa mente é limitada, Deus não. O nosso pensamento é limitado, Deus não. Deus pode fazer muito além. Se a gente lembrar do que Isaías diz em Isaías 55, a gente vê como Deus descreve para Isaías os pensamentos dele, os planos dele. Deus diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos. E esse texto ele casa muito bem com o que Jeremias diz em Jeremias 29:11. Ele diz que os planos de Deus eles são de paz e não de mal, para nos dar uma esperança, para nos dar um futuro. Então, os planos de Deus eles são melhores que os nossos. Os pensamentos de Deus eles são melhores que os nossos. Então, por que a gente muitas vezes quer ditar a Deus como as coisas vão fazer se Deus excede as nossas expectativas? Se Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que aquilo que a gente pede ou pensa. E Paulo, ele faz uma citação de Isaías também, lá em 1 Coríntios 12, versículo 9, ali está 2:9, ali está a primeira, é segunda, mas é 1 Coríntios. Paulo diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que os amam. Ou seja, não subiu a mente nenhuma mente conseguiu ainda compreender e entender o que Deus tem preparado para nós. Então, por que a gente quer ditar a Deus como as coisas devem ser? E então, voltando em Efésios 3, como eu disse, Paulo diz que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que aquilo que a gente pede ou pensa. E isso não está falando da nossa eternidade, ele está falando disso agora. Porque ele diz segundo o poder que em nós opera, no presente, o poder que está operando em nós, o Espírito Santo dele. Então, com o Espírito Santo dele em nós, a gente é poderoso para fazer muito mais, Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que aquilo que a gente pede ou pensa. E esse texto, como eu disse, essa palavra poder dele que está aqui, é exatamente a mesma palavra poder que está em Atos 1:8. E geralmente, quando a Bíblia repete exatamente a mesma palavra, é porque elas casam de alguma maneira. E é exatamente o que acontece aqui com o texto de Atos 1:8. Como eu disse, Atos 1:8 diz que a gente receberá poder do Espírito Santo que quando descer sobre nós, e a gente vai ser testemunhas de Jesus até os confins da terra. Então, o que Paulo fala ali é que quando o Espírito Santo descer sobre nós, quando a gente for cheio do Espírito Santo, Deus vai nos dar uma ousadia sobrenatural para que a gente testemunhe sobre Jesus. E é o que Paulo fala aqui, né? Com o Espírito Santo dentro de nós, quando o Espírito Santo operando em nós, Deus pode fazer muito mais do que aquilo que a gente pede ou pensa. Isso vem na questão de evangelismo, na questão de falar sobre Jesus. Muitas vezes, pessoas que forem como eu, que são extremamente tímidas, podem pensar: tá, eu não consigo fazer um evangelismo, não consigo falar de Jesus para alguém que eu não conheço. Aquela pessoa ali está falando, eu vou chegar nela, falar um oi e falar de Jesus para ela. Eu não tenho coragem de fazer isso.
Mas não depende da sua força, depende do Espírito Santo dentro de você, que vai dar essa ousadia. E se você deixa o Espírito Santo agir em você, a Bíblia fala que Deus é poderoso para fazer muito além do que aquilo que você pensa. A gente está chegando à Páscoa, né? Como eu disse nos recados, a gente tem um culto evangelístico, e o objetivo desse culto é que a gente traga alguém que não conhece a Jesus, ou alguém que está afastado, para ouvir a mensagem de salvação. Essa é uma ótima oportunidade para a gente deixar Deus fazer muito mais do que aquilo que a gente pensa. Porque às vezes a gente pode pensar, eu vou trazer aqui, a pessoa vai ouvir, mas ela vai voltar para casa e não vai fazer diferença. Mas a Bíblia diz que Deus ele é poderoso para fazer mais do que a gente pensa, muito mais, abundantemente além do que aquilo que a gente pensa. Então, convide uma pessoa, ore para que Deus faça, supere as suas expectativas mesmo em relação a isso. Não ore falando, Deus, me ajuda a trazer aquele meu amigo, que ele venha aqui, ele ouça a tua palavra e ele aceite Jesus e fique tudo bem. Não ore só isso. Ore para que Deus realmente exceda as suas expectativas, porque Deus é mestre nisso. Ele é mestre em superar as nossas expectativas, em fazer muito além do que aquilo que a gente pede ou pensa. Mas isso também se encaixa em todas as áreas que a gente pode estar servindo ou trabalhando. Eu, como o pastor das crianças e líder do Ministério Infantil, eu já conversei com muitas pessoas que às vezes falam, eu gostaria de trabalhar no Ministério Infantil, mas eu não estou capacitado para isso, ou eu não conheço Bíblia o suficiente, eu não sei como eu vou lidar com isso, mas a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito além do que aquilo que a gente pensa. Então, se a gente se dispõe e deixa o Espírito Santo nos usar, ele pode utilizar você para fazer muito mais do que aquilo que você pensa. Não quer dizer que... isso quer dizer, né, se Deus te direciona, é isso. Claro, tem gente que não vai ter realmente o dom para trabalhar com crianças. Mas se Deus te falar isso, acredite em Deus. Não limite a Deus. Como a gente vê aqui em Efésios 3, o poder de Deus não tem limites. Nós sim temos. Então, às vezes, a gente, como ser limitado, a gente limita a Deus, coloca ele dentro dessa caixinha, e isso acaba fazendo com que Deus não faça aquilo que ele poderia fazer através da tua vida. E às vezes a gente até para pensar, tá, mas Deus nunca vai usar a minha vida como usou, por exemplo, a do Billy Graham. Nunca vai usar a minha vida como a do Spurgeon. Eu sou simplesmente alguém, sou um brasileiro aqui, que vive aqui em Curitiba, sou tímido, tenho problemas, sou introspectivo, então como Deus vai me usar? Deus vai te usar se você deixar Ele te usar da maneira como Ele quiser. Como aqui diz que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você pensa, às vezes você pensa que Deus vai te usar de uma maneira, mas Deus sabe exatamente a maneira que Ele vai te usar. Seja com uma pessoa, seja com um pequeno grupo, seja com uma multidão. Spurgeon, Billy Graham, eles foram pessoas que se colocaram diante de Deus e deixaram eles serem usados por Deus. E com certeza Deus superou a expectativa deles. Eu duvido que Billy Graham achava que ele ia alcançar bilhões de pessoas com a mensagem do Evangelho, como aconteceu através da vida dele. E a maneira que Paulo encerra esse versículo, essa oração, ele encerra dizendo, lá em Efésios 3, 21, fechei aqui, ele ora dizendo, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa bênção que ele termina aqui, encerrando essa oração, ela é muito comum em várias orações de Paulo. E, basicamente, sempre que eu leio esse texto, me lembra outro texto que eu amo, que é um texto que a gente canta aqui na igreja, né, que está lá em Romanos 11. Em Romanos 11, Paulo diz, quão profundas riquezas são a sabedoria e o conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos, e ele termina dizendo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Amém. E Paulo termina dessa maneira, por quê? Porque tudo isso nos deve levar a glorificar Jesus. Como eu falei algumas semanas atrás, sobre a alegria, a gente deve viver uma vida cheia do Espírito Santo, buscando andar no Espírito, buscando agradar a Deus, porque essa é a melhor maneira da gente glorificar Jesus Cristo. Jesus ele vai estar mais satisfeito em nós, vai ser mais glorificado através de nós, quando a gente está mais satisfeito nele. Então, se a gente encontrar satisfação nele, se a gente realmente buscar ele e lembrar que ele é poderoso para superar as nossas expectativas e se deixar ser usado, essa é a maneira que a gente vai estar glorificando a Deus através de Jesus Cristo, usando as nossas vidas, a gente vai estar glorificando a Ele. Então, a gente vai estar parando por aqui, a gente vai ter
a ceia, mas eu quero, antes de vocês tomarem a ceia, eu quero que todo mundo pense aqui. Você tem limitado a Deus a utilizar a sua vida? Se você tem limitado a Deus, peça para Deus te dar essa compreensão de que Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que aquilo que você pede ou pensa. E, na verdade, ainda essa expressão gigante, eu acredito que seja pouco para expressar o quão mais Deus pode fazer. Então, não tente colocar Deus em caixinha ou ditar Ele, ou servir pelas suas próprias forças. Deixe Deus te usar e, com certeza, Ele vai superar as suas expectativas.